Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo e do NASCE Orientação Vocacional. Hoje teremos um programa temático e o nosso tema é Mercado de Trabalho. E vamos conversar com a Ana Maria Bellavenuto, economista do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico. Eu agradeço a sua presença. Então, nós estamos vendo no vídeo algumas manchetes de jornal que mostram a situação do mercado antes de 2006, mais ou menos, e a gente pode constatar que as perspectivas, pelo menos nos jornais, eram sombrias. Há desemprego, o Brasil é o quarto maior índice de desemprego no mundo, o emprego está acabando, quem está empregado, a única certeza absoluta é que logo mais estará desempregado, as coisas estão difíceis e, mais recentemente, de 2006 para cá, as perspectivas não se confirmaram, mais do que isso, se tornaram positivas. Alguns jornais chegam a falar em pleno emprego, né? Recentemente, com índices abaixo de 5% de desemprego. O que você teria a falar sobre isso? Silvio, é verdade. O mercado de trabalho vem apresentando um dinamismo nunca visto antes, né? Uma característica que começa a ser observada a partir de 2003. Em 2003, nós tivemos a maior taxa de desemprego e, a partir daí, ela vem caindo continuamente. Isso, quando a gente fala em mercado de trabalho, a gente tem que relacionar muito com a dinâmica econômica do país, né? Então, à medida que a economia cresce, há uma tendência de crescimento das ocupações. Porque o mercado de trabalho ele funciona da seguinte forma. Mercado, como o próprio nome diz, é a interação de duas forças, que é oferta e demanda, né? As pessoas que vão procurar um emprego, elas entram nesse mercado na posição de oferta. Então, elas estão ofertando a sua capacidade de trabalho. As empresas, quando abrem uma vaga, elas entram nesse mercado na posição de demanda. Elas estão procurando um profissional para ocupar uma ocupação ou uma profissão que eles estão necessitando nesse momento. Então, o que a gente observa é que essa demanda por mão de obra vem crescendo nos últimos tempos, né? E o que é mais impressionante é que, com a crise econômica internacional, se esperava que houvesse uma reversão nessa tendência de queda do desemprego. E, no entanto, a gente observou que, de fato, a crise teve um efeito sobre o mercado de trabalho brasileiro, porém, muito pequeno em relação à dimensão dessa crise internacional. Quando nós olhamos as pesquisas que você citou aí, 5%, nós estamos falando de uma pesquisa de mercado de trabalho que é realizado pelo IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um órgão governamental do governo federal, que diz que é um índice oficial aceito pelo país, é isso? Isso. É o índice oficial do país, porque o Instituto ele é governamental e federal, e ele faz essa pesquisa em algumas regiões metropolitanas, né? Então, tem dado uma taxa de 5%, uma taxa de desemprego que é assim, excepcional, porque no país nós não estávamos acostumados a viver uma situação como essa. Por outro lado, e o IBGE usa uma metodologia que se diferencia, por exemplo, da pesquisa de emprego e desemprego, que é a pesquisa onde eu trabalho, que é uma parceria do DIEESE com o SEAD. A taxa de desemprego pela PED é o dobro, é 10%, em média.
né? Mas tem mostrado, em termos de tendência, estabilidade, da mesma forma como está mostrando a taxa do IBGE. Então, nós pesquisamos o mercado de trabalho em 7 regiões, 6 regiões metropolitanas e mais o Distrito Federal, né? O IBGE, em algumas regiões, são as mesmas, mas não são, o conjunto não é igual. Bem, e a nossa pesquisa, por que o resultado é maior? Porque nós estamos olhando um mercado de trabalho onde a gente identifica na condição de desemprego aquela pessoa que está ocupada, mas se perguntada se ela quer mudar, se ela gostaria de uma ocupação melhor, ela manifesta interesse. Então, ela entra numa condição de desemprego oculto para nós. Então, a nossa taxa é maior. Então, essa é uma das diferenças, né? E taxa de desemprego de 10%, ela é alta. Se nós pensarmos que os americanos, por exemplo, que estão com uma taxa de 8%, estão preocupadíssimos, a nossa é alta. Mas quando nós fazemos uma retrospectiva histórica desse resultado, ela é baixa, ela vem caindo ao longo do tempo. Nós já tivemos 18%, 20%. Já tivemos 20%, o dobro. Então, você está falando o seguinte, vamos ver se a gente trabalha, né, de outra forma. Antes de olhar profissão por profissão, o mercado geral de todas as ocupações e profissões, ele responde à economia do país. Isso. É isto? É isso. Quer dizer, se a economia estiver razoável, boa, a tendência é que, em média, as profissões apresentem bom mercado. Isso. Até alguns analistas têm dito o seguinte, olha, o PIB, né, que é o parâmetro de saúde da economia, então essa taxa do PIB, se ela é alta ou baixa, é que nem olhar uma febre, entendeu? Se a febre é alta, a doença pode ser grave, se a febre é baixa, o indivíduo está bem. Então, o PIB é esse parâmetro da dinâmica econômica. O que tem surpreendido também é que o PIB não tem crescido muito e o mercado de trabalho ainda se mantém com um dinamismo excepcional, né? Porque se tende a cair o crescimento econômico, tende a cair também o mercado de trabalho, ou aumentar a taxa de desemprego, e a gente está vendo uma estabilidade. Várias análises têm sido feitas a esse respeito. Uma delas é que, assim, olha, os empresários estão com uma expectativa otimista em relação ao futuro. Então, eles não estão demitindo, eles estão segurando e esperando essa retomada. Porque a demissão envolve um custo também, né? Então, segura. Agora, outra coisa também que tem revelado as estatísticas do mercado de trabalho, nós olhamos por setor de atividade econômica também, né? Então, o que a gente vê? A indústria não tem gerado postos de trabalho. A indústria, de fato, está patinando numa situação não confortável. Quem tem dado sustentação ao mercado de trabalho é o setor serviços e construção. E quando nós olhamos de forma regional, observamos também dinâmicas diferenciadas, né? Então, por exemplo, construção está muito forte na região metropolitana de Belo Horizonte, está muito forte na região metropolitana do Recife, em certa medida aqui também, em São Paulo, mas é o setor serviço que tem sustentado o mercado de trabalho, e principalmente o mercado de trabalho para jovens. Há um pouco tempo atrás, né, os ideólogos do neoliberalismo, do liberalismo atual, diziam que o futuro seria colocado só na área dos serviços, o mercado ampliaria na área de serviços, porque o setor primário e secundário, isso é
o setor de relação direta com a natureza, agricultura, extrativismo, mineração, o setor secundário, indústrias de transformação, seriam totalmente automatizados, né? E sobraria o emprego no setor de serviços e por isso as pessoas deveriam migrar para essas áreas. Isso corresponde à verdade? Quer dizer, não cresce o emprego na indústria porque elas se automatizaram? Tem essa teoria mesmo, que diz, né, que a inovação tecnológica e a organização empresarial mais enxuta, mais racional, causaria um desemprego grande. Então, aqui nós estamos falando da demanda, né? Então, a demanda por postos de trabalho diminuiria ao longo do tempo. Agora, o que a gente vê é que a indústria, aqui no Brasil especificamente, está trabalhando com uma alta capacidade de produção, mas ela não tem investido, não tem ampliado a sua capacidade por uma série de fatores. Então, é muito mais em razão da falta de investimento do que de inovação tecnológica aqui no caso brasileiro. Então, e há uma teoria que diz o seguinte, olha, à medida que a indústria amadurece e se fortalece, há uma tendência de crescimento do setor serviços também, né? Só que no caso brasileiro, a gente ainda não chegou nesse patamar de alta maturidade da indústria. O que se vê é que há uma falta de investimento. Há uma teoria que diz que o mercado de trabalho ele é extremamente sensível ao produto, é um termo que se chama elasticidade de emprego em relação ao produto. Se cresce o produto, que é o PIB, né, tenderia a crescer o emprego. E se caísse, cairia o emprego também. Então, a gente é aquilo que eu citei anteriormente. O produto caiu, cresceu menos, né? Continua crescendo, mas está uma taxa menor. Mas o emprego não caiu. Então, o mercado de trabalho brasileiro ainda mantém esse dinamismo. Alguns jovens, muito jovens, mostram grande preocupação com a questão do mercado, né? E como se dissessem, eu gostaria de saber se eu vou ter um bom mercado, né, nesta área. Eu vou ler algumas coisas. Por exemplo, uma pergunta, como está o mercado para engenheiros e arquitetos? Como é o mercado de trabalho para o profissional formado em design? Né? Gosto de arte, mas não sei o que cursar e tenho preocupação com o mercado de trabalho. Devo priorizar o mercado de trabalho na minha escolha profissional? Quer dizer, hoje, aos 17, 18, 20 anos, escolhendo profissão é um mercado que deve priorizar. Devo fazer gastronomia, mesmo sabendo que o mercado é difícil? Mais ou menos por aí. O que a gente poderia dizer para esses jovens? Como obter esse dado e o que fazer com essa informação caso ele obtenha? Uhum. Olha, o mercado de trabalho é conjuntural, né? E, de fato, esse é um grande desafio, porque ele está fazendo uma escolha que ele vai levar 4 anos, 4, 5 anos para terminar e ingressar no mercado de trabalho naquela profissão, né? Hoje, por exemplo, o mercado de trabalho pode estar com uma demanda muito grande por engenheiros e daqui 5 anos não ter mais, né? Então, porque o mercado de trabalho por si só ele não gera ocupações, né? Ele tem essa relação com o crescimento econômico, com o dinamismo da economia. Então, se a economia estiver bem, provavelmente haverá uma demanda por várias ocupações, né? Então, essa é uma situação, de fato, complicada. Mas o que a gente observa também, por exemplo, atualmente está esse debate que falta mão de obra especializada no mercado de trabalho e se chegou até a indicar que faltavam engenheiros,
né? Nós temos que lembrar que nos anos 80 a indústria demitiu muito engenheiro, né? E aí diminuiu a procura de cursos de formação nessa área, né? Hoje, com a dinâmica econômica, começou a aumentar a demanda por engenheiros, principalmente engenheiro civil da área da construção, já que o país está com essa dinâmica. Bem, o IPEA fez um estudo bastante interessante, falou, mas peraí, vamos ver, tá faltando mão de obra mesmo? E eles chegaram à conclusão que não faltava oferta de engenheiros no mercado de trabalho. Entendeu? Então, assim, as universidades estavam formando pessoas para o mercado. Por que estava esse discurso, né? Uma das conclusões, né, uma das hipóteses, aliás, não era conclusiva, uma das hipóteses é o seguinte: olha, o mercado está tão dinâmico que não quer pessoas sem experiência. Então, não é que não tenha oferta de engenheiros no mercado, mas essas pessoas não estão sendo procuradas porque as empresas não têm tempo mais para treinar, né? Já quer alguém com experiência, e quem estava com experiência já estava ocupado. Então, são essas questões que são importantes de serem observadas no mercado de trabalho. Às vezes, o discurso falseia uma realidade, né? Então, nós temos que olhar com essa preocupação sempre. Pois é, eu acho que o exemplo é bom. A mídia vem repetindo praticamente semanalmente que faltam engenheiros no Brasil, né? Dados, eu não sei de onde são tirados, faltam 150 mil engenheiros, saiu no jornal outro dia, um jornal de grande circulação, respeitável, o que faz com que a gente observe que na USP, por exemplo, a procura pelo curso de engenharia, não o número de vagas, continua o mesmo, mas a procura de candidatos aumentou significativamente. Por que será que a mídia faz isto? Uma vez que não é tão claro essa necessidade, né? Seria o quê? Uma condução? Seria... Olha, eu não sei muito o que move a notícia, né? O que leva a mídia a divulgar determinadas informações. Eu acho que é a notícia. Alguém disse que não encontra engenheiro, isso vira uma notícia, né? Então, ninguém está olhando muitos estudos, ou talvez porque naquele momento o estudo não existiu, e serve a informação de que há um desequilíbrio, né? Então, quando há um estudo empírico que olha exatamente, mas peraí, vamos ver, de fato está acontecendo isso? Né? E a gente percebe que não, vamos olhar com cuidado que essa informação ela não é tão consistente assim, né? E aí trabalha-se sob hipóteses apenas e vira uma notícia. Penso que é isso que conduz, né, esse mercado midiático. Não saberia te dizer com precisão o que move, né? Parece que isso é uma notícia, então vamos informar assim. Vamos pegar um outro aspecto. Hoje temos observado um investimento e uma divulgação forte nos cursos técnicos e tecnológicos. Até investimento governamental, Pronatec, né, que é um investimento nos cursos técnicos. E com a ideia de que, na verdade, o que o Brasil carece é de técnicos de nível médio, né? Não sei se você tem condição de falar, isso corresponde? É uma carência de fato? Ou, mais uma vez, como no governo militar, é uma ideologia, uma ideia para acomodar tensões? Olha, Silvia, eu vou te dar um dado. Pela nossa pesquisa, quando nós fazemos a distribuição dos ocupados segundo o grau de formação dos indivíduos que estão no mercado de trabalho, a gente observa o seguinte, que do total de ocupados, por exemplo, 2012,
na média, apenas 17,5% desses ocupados tinham nível superior. 43,5% era pessoas de ensino médio ou superior incompleto. Então, a grande maioria está nesse patamar de formação. A gente observa também que o jovem está entrando no mercado de trabalho com uma formação maior, de ensino médio, né? Porque se eu faço uma comparação de uma década, por exemplo, 2003, 13,5% tinha curso superior, né, dos que estavam ocupados. E dessa outra categoria era 33,5%, mais ou menos. Então, você vê que aumentou a formação dos indivíduos que estão no mercado de trabalho. Agora, com a crise que nós passamos, de metade dos anos 80 e uma parte dos anos 90, houve uma desestruturação de muitas ocupações, né? E aí faltaram investimentos nessa área de formação técnica. Quando a economia retoma a sua atividade, né, o que você vê? Vê aquelas pessoas que já tinham aquela formação e experiência sendo ocupadas rapidamente, né? E aí você precisa de manter essa formação para que esses indivíduos se mantenham. E os cursos técnicos foram desestruturados, né? Faltaram investimentos, enfim. Nós passamos por uma crise econômica muito séria, né? Aquilo que eu te falei dos engenheiros perderam emprego e não se ocupavam, porque a crise era profunda. Na retomada, essas pessoas foram ocupadas. Só que quando começa a existir uma queda na procura por engenheiros naquele período, começa a diminuir também o número de pessoas procurando por esses cursos. Então, na retomada, a dinâmica é outra. Agora, é importante que as pessoas, né, também ingressem no mercado de trabalho com formação técnica, que foi uma coisa que foi um pouco deixada de lado nesse país, né? Então, acho que o Pronatec ele vem nesse sentido, de recuperar esses investimentos na área de formação técnica e prover o mercado de trabalho na perspectiva de que a economia vai manter esse ritmo de crescimento ou esse ritmo econômico mais dinâmico, pensando em comparação àquilo que foi no passado. Então, é importante. O jovem tem muita avidez por encontrar dados de mercado, algo muito difícil. Existem dois instrumentos, não diretamente produzidos para isso, que os orientadores lançam mão para passar essa informação. Um deles é a pesquisa de salários do Instituto Datafolha, não sei se você conhece, feito mensalmente, e outro é o site Salariômetro, que divulga salários de contratação nos últimos 6 meses, por ocupação, e aí com alguns filtros por região, por estado, por sexo, gênero, por escolaridade. O que você tem a dizer, assim, no tempo que nos falta, que é pouco, a respeito desses instrumentos? São instrumentos que os jovens podem confiar? Sim, olha, nós falamos aqui de 2 pesquisas que medem o mercado de trabalho, que são pesquisas domiciliares, né? Tem uma pesquisa que o Ministério do Trabalho faz, porque não é nenhuma pesquisa, é uma lei que obriga as empresas a informar o Ministério do Trabalho a movimentação de pessoas na empresa. Então, assim, se a empresa demite ou admite alguém, ela é obrigada a informar o Ministério do Trabalho através de um registro administrativo que se chama CAGED. Né? Uma vez por ano, as empresas também são obrigadas a informar o Ministério do Trabalho qual é o seu estoque de trabalhadores naquele ano. Então, 31 de dezembro, quanto que tinha de pessoas empregadas, que é a relação anual de informações sociais. É uma obrigação da empresa, ela tem que informar. Agora, é uma informação dada pela empresa,
Mas o Ministério fez investimento ao longo do tempo e tem aperfeiçoado muito essas informações. Então, eu posso dizer que há um alto grau de confiança nessas informações, né? Diferente da nossa pesquisa, que é domiciliar, ela tem outra metodologia, outro aspecto. E nessa pesquisa do Ministério do Trabalho é possível olhar até por ocupação, né? Porque existe o Código Brasileiro de Ocupação, que é o próprio Ministério que faz os registros dessas ocupações e é possível ver. Agora, nós estamos olhando apenas quem está empregado. Claro. Então, você pode pegar lá e dizer, olha, houve tantas contratações de arquiteto, mas você não sabe quantas pessoas estão procurando essa ocupação, você só sabe que houve isso, então você não tem o tal do parâmetro oferta e demanda para dizer isso é bom ou isso é ruim ou não, como é que é. Mas, de qualquer forma, dá um parâmetro para saber, e aí poderia até comparar, né? Eu poderia pegar um tempo atrás e dizer, olha, esse mercado para arquiteto está mais dinâmico, porque há 10 anos atrás foram contratados apenas um arquiteto, agora 85, quer dizer, está crescendo, né? Há uma tendência de crescimento. E posso olhar o salário de admissão, né, daquela ocupação. Agora, o salário de admissão pode ser de um jovem arquiteto sem experiência ou de um arquiteto com muita experiência, por exemplo, né? Porque eu pego a média daquela contratação, mas é um parâmetro e vale a pena, e é uma informação mensal, então, que dá para fazer essa consulta e perceber quanto que o mercado está pagando. Muito bem. Eu agradeço a participação, eu acho que teríamos muito mais a conversar sobre o mercado, teremos outra oportunidade. Ana Maria Bellavenuto falou para a gente sobre o mercado de trabalho. Até o próximo Desafio Profissão.